No mundo existem milhares de coisas que não sabemos, seja por falta de interesse ou até mesmo por não existir informações suficientes. Mas há diversas coisas que deveríamos saber, até porque a internet tem de tudo e um pouco. Mas a nossa falta de interesse ou até mesmo por não acreditar, acaba nos cegando para a realidade. Hoje, nós iremos te apresentar algumas curiosidades que você nem sequer fazia ideia de que é verdade. Conheça agora 5 coisas que você não deveria saber. A guerra dos Estados Unidos contra as drogas foi uma desculpa racista para continuar uma guerra. Em 18 de junho de 1971, o então presidente dos Estados Unidos fazia um discurso histórico e declarava: "As drogas são nosso inimigo público número 1. Tais afirmações viriam acompanhadas de severas medidas contra o porte, consumo e a venda de diversas substâncias psicoativas naturais e sintéticas. Era o início da política de guerra às drogas. O modelo composto pelo presidente foi rapidamente adotado ao redor do mundo. Em questão de pouco tempo, vendedores de plantas e compostos químicos começaram a ser tratados como terroristas, em ameaça à segurança e à saúde pública. Juntamente com as substâncias, foram também enquadrados seus portadores e consumidores, aumentando exponencialmente a lotação dos presídios. Só nos Estados Unidos, a população carcerária aumentaria mais de 140% só nos primeiros 10 anos de aplicação da política. 43 anos depois, a guerra às drogas continua de pé, assim como o tráfico e o consumo de entorpecentes que raramente declinou no período de 1971 para cá. E como toda batalha tem deixado milhões de feridos que permanecem impotentes diante do fogo cruzado, e em especial a população negra. A história de como uma guerra que deveria ter como alvo narcóticos passou a ter como alvo pessoas por causa da tonalidade de sua pele pode ser traçada desde 1986. Naquele ano, o governo norte-americano passou uma lei conhecida como 100 para 1, dando penas de 100 vezes maiores para traficantes de crack em relação à cocaína. De acordo com a legislação, a venda de 5 gramas de crack resultaria em um encarceramento de no mínimo 5 anos. A mesma pena era aplicada ao tráfico de cocaína somente a partir dos 500 gramas. A medida foi prontamente criticada por intelectuais e militantes de movimentos negros, que o acusaram de legislar contra negros e pobres, os principais usuários e vendedores de crack do país. Dito e feito, poucos anos após a lei do 100 para 1 entrar em vigor, as prisões começaram a ficar racialmente desproporcionais, batendo recordes em alguns estados, onde os negros, hoje, já correspondem a 90% da população carcerária. Apesar disso, a desigualdade racial nas prisões só vem aumentando. Enquanto as detenções de brancos por algum crime relacionado à maconha têm se mantido estáveis em torno das 192 por 100 mil habitantes, o número de negros detidos passou de 537 por 100 mil em 2001 para 716 para cada 100 mil em 2010, um aumento de 33%. Em alguns estados, como Minnesota, a disparidade aumentou mais de 200% no período. Livro de receitas do anarquista. O Livro de Receitas do Anarquista, primeiramente publicado em 1971, é um livro que contém receitas e instruções para a fabricação de explosivos, drogas recreativas, equipamentos rudimentares de perturbação das telecomunicações e outros itens perigosos e ilegais, alguns com méritos e outros perigosos. Foi escrito por William Powell para protestar contra o envolvimento do governo dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Foi criticado por representar mal as ideias dos anarquistas e apresentar receitas perigosamente imprecisas para a fabricação de bombas. William denunciou mais tarde a sua obra e tentou censurá-la. Mais de 200 milhões de cópias vendidas, o livro encontra-se em sua edição de número 29 e pode ser adquirido em livrarias. Depois de escrever o livro como adolescente, William se converteu ao anglicanismo em 1976 e depois tentou retirar o livro de circulação. Ele não pode parar a publicação porque os direitos autorais foram emitidos para o editor original e as editoras que compraram os direitos mantiveram o título em impressão. William renunciou publicamente ao seu livro em uma declaração de 2000 para a livraria da Amazon e uma peça de 2003 pedindo que o livro rapidamente e silenciosamente saísse de impressão. William Powell morreu de um ataque cardíaco em 11 de julho de 2016. Salsicha.
Leis são como salsichas. É melhor não saber como são feitas. A frase do chanceler alemão Otto von Bismarck se tornou célebre em todo o mundo e ajudou a espalhar o boato de que as salsichas são feitas de ingredientes duvidosos e em ambientes nada limpos. Talvez as coisas fossem assim mesmo no tempo de Otto, mas hoje em dia as coisas são bem diferentes. O processo de produção desse embutido é industrial e segue as normas de higiene do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Pode ter certeza que as empresas que têm certificação não usam ingredientes duvidosos para preencher a salsicha, afirma Marys Rodrigues Polônio, professora da área de carnes e derivados da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. A matéria-prima da salsicha, que vai no cachorro-quente brasileiro, são carnes suína, bovina e de frango, só que nada de carne de primeira. Que entra na composição do alimento são aquelas partes menos nobres, que sobraram da fabricação de outros produtos. Mas o que dá mesmo sabor ao produto são o sal e os temperos, que variam de acordo com o fabricante, mas que geralmente costumam ter alho, cebola, pimentas em pó e outras especiarias também. Depois ainda são acrescentados os ingredientes chamados extensores, que têm a função de melhorar a ligação entre a água e as gorduras. Na embalagem, eles vêm descritos como proteína de soja, amidos e carragena. Por último, para que o produto tenha maior durabilidade, entram em cena os aditivos como o nitrito de sódio e o fosfatos. Na primeira etapa de produção, as carnes e a gordura são moídas até formar uma massa bem fina, a qual serão acrescentados os outros ingredientes. Com tudo bem misturado, a massa vai se tornar um embutido, ou seja, ela é colocada dentro de um envoltório de plástico para dar o formato ao produto. A salsicha é então cozida em banho-maria até atingir 72 graus. Em seguida, o produto passa por um processo de resfriamento e é retirado das tripas artificiais. Nessa etapa, a salsicha pode receber um banho de corante para ficar com uma cor que seja atraente ao consumidor, explica Marise. E depois dessa etapa, o produto está pronto para ser embalado e distribuído. Gelatina é um alimento livre de colesterol. Não possui conservantes ou aditivos. Os médicos geralmente recomendam para prevenir a osteoporose e artrose. Além disso, enrijece o corpo favorecendo o colágeno, fortalece as unhas, combate a queda de cabelo e reduz o apetite. Mas como que ela é feita? A gelatina consiste de uma proteína derivada de 90% de colágeno, que provém dos cortes de pele crua e das cabeças de bovinos. O produto é extraído da raspagem do couro fresco e dos ossos, que são desengordurados e esmagados após 24 horas do abate. Depois de lavar várias vezes os couros com ácidos, o produto é extraído e exposto a uma solução de cal durante 5 a 10 semanas. A substância gerada é esquentada a 145 graus e é então resfriada rapidamente para solidificar-se. Então já pode ser consumida, saborizada ou transformada em diversos doces. Falar com mulheres deixa homens mais burros. O Dr. Johan, de uma universidade dos Países Baixos, promoveu 2 pesquisas publicadas em um jornal de experimento social psicológico, para então mostrar que as interações entre sexos causam uma queda temporária nas funções cognitivas do cérebro. Nos testes, homens e mulheres tiveram que conversar com estranhos de ambos os sexos e ainda preencher testes matemáticos e de associação de palavras antes e depois da interação. O público masculino apresentou uma sensível queda em sua performance depois de conhecer mulheres, e quanto mais atraente for a moçoila, maior o declínio nos resultados. O efeito é o mesmo, seja macho casado, solteiro ou comprometido. Aposto que você ficou um pouco abismado com tudo que você acabou de ver, né? Aliás, são coisas que talvez você não sabia e agora está por dentro do assunto. Qual a sua opinião a respeito dos tópicos de hoje? Deixe a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.